Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos conversar sobre Jesus apresentando o Evangelho para a maior quantidade possível de pessoas, independentemente da cultura e da nacionalidade. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Já estamos juntos aqui para continuarmos a nossa jornada aqui pela missão. A nossa missão aqui é falar sobre missão e também cumprir a missão de Jesus Cristo. E eu estou aqui na boa companhia desses meus amigos missionários que estão conosco aqui para compartilharmos juntos a palavra de Deus com você. À minha esquerda, o amigo André Flores. Pastor André, seja bem-vindo, irmão. Obrigado, Vinícius, pelo convite, por estar aqui. 11ª lição. Já estamos em dezembro, né? E o Papai do Céu nos guiando até aqui. Amém por isso. Amém. Pastor Mateus Tavares, que bom receber você mais uma vez aqui. Mais uma vez agradeço, é um prazer estar aqui, empolgado com a temática e vamos lá falar de missão. Amém. Pastor Tavela, irmão, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, é uma imensa alegria estarmos juntos nessa jornada. E eu quero aproveitar o tema dessa semana, mais uma vez falando sobre os desafios de irmos a terras estrangeiras e mandar um abraço para um casal de missionários que eu tive o privilégio de conhecer no ano passado, o Paulo e a Valéria. Okay. Já foram missionários na Índia, fizeram um trabalho maravilhoso e estão aqui no Brasil ajudando a levantar uma geração missionária, Pastor Mateus. Eles estão dedicados ao trabalho para colocar a missão no coração dos nossos filhos. Um abraço para eles. São autores de livros na Casa Publicadora Brasileira. Exatamente, um livro maravilhoso. E eu até quero aproveitar aqui para indicar. Aqueles que têm filhos pequenos, uma forma assim didática e maravilhosa de colocar a semente da missão no coração deles. Eu vejo o Mateus usando muita expressão, uma mentalidade missionária. Quanto mais cedo a gente conseguir colocar isso no coração dos filhos, melhor. Mesmo. E aí tem um livro de cabeça para baixo, o Meu Mundo de Cabeça para Baixo. Conta ali a história deles e é numa linguagem para alcançar os nossos filhos. Como é que faz para adquirir esse livro aí? Fala para a câmera ali, ó, aquela câmera ali, ó. Essa aqui. Aquela. Você que está nos acompanhando, faça contato com a CPB, a Casa Publicadora Brasileira. Eu considero o caminho mais curto o site, cpb.com.br. E ali você vai encontrar o livro Meu Mundo de Cabeça para Baixo. Tá certo. Se saiu bem, hein? É, olha ele. Eu aprendi. Quando eu vejo você falando aí da lição, eu acho que eu aprendi. Muito bom. Pastor Tavela, faz uma oração para a gente começar, por favor. Querido Pai, nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio de termos a Tua Palavra nas nossas mãos, de entendermos o Teu chamado, que é uma honra para cada um de nós tomarmos parte na Tua missão. Ajuda, Pai, que a mensagem desta semana seja significativa para nós e, de forma especial, também nos ajuda a compartilhar com os nossos filhos, para que o Teu propósito se realize na vida deles também. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Jesus é o grande missionário, né? Ele desceu do céu, ele saiu de lá, ele se tornou um de nós. Veja, isso aí é o ponto alto da contextualização, né? Não é Deus falando na linguagem de Deus, a inefável linguagem de Deus, é Deus falando na linguagem humana, é Deus pisando no pó da terra que nós pisamos, sentindo o aperto das nossas sandálias, dos nossos sapatos, sentindo o nosso calo, né? Comendo a nossa comida, bebendo a nossa água, sentindo as nossas dores. Isso é encarnação, isso é contextualização, né? E veja que Deus se tornou ser humano, não se tornou exatamente, apenas ou exclusivamente o indivíduo de uma nacionalidade. Embora encarnou como judeu, mas ele preocupava-se em salvar toda a humanidade. E em seu ministério, Tavela, ele já estava apontando para isso, né? Sim, nós já mencionamos aqui em determinado momento, valorizando o discipulado, que o ministério público de Jesus, ele tinha esta prioridade, era para evangelizar e salvar o mundo inteiro. E ele investiu nos discípulos.
Mas, nesse processo de investir na mentalidade missionária dos discípulos, ele usou de uma viagem. E ele saiu ali do contexto dos judeus e ele foi para uma terra estrangeira, que não era tão distante, era Tiro e Sidom, que eram cidades independentes na região da Fenícia, outrora Fenícia, agora sul do Líbano. E ele saiu de onde ele estava e foi até lá, levando os discípulos consigo, por uma região de idolatria, de prática religiosa completamente antagônica àquilo que era a prática religiosa deles. E ele foi até lá para mostrar que ele valorizava aquelas pessoas, e ele usou essa viagem com um propósito didático, pedagógico, já preparando o coração dos discípulos para aquilo que aconteceria com eles à frente, para o debate que se instalaria na igreja e que a gente encontra no livro de Atos. E o ponto, né, a gente encontra, eu considero esse texto maravilhoso para exemplificar esse amor de Jesus que o motivava a ir ao encontro deles. Mateus capítulo 9, ali no finalzinho do capítulo, diz que Jesus ele olhava para as multidões e o coração dele era tomado de compaixão. Ele se movia ao encontro daquelas pessoas. E aí ele conclui dizendo que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, pregando, ensinando, curando, porque ele ia onde estavam as pessoas, na condição em que elas estavam. Inclusive, que é a ênfase aqui, inclusive para povos estrangeiros. E isso era uma quebra de paradigma, isso era uma lição muito grandiosa para os seus discípulos, para o estabelecimento da igreja, uma igreja estabelecida com um propósito, que é missão, no id, no avançar ao encontro das pessoas. Essa colocação de missão em terras estrangeiras ou missão em favor dos não alcançados, a gente retoma lá Atos e a gente vê que essas pessoas de várias nacionalidades, ainda que o seu vínculo judaico, né, era algo que os unia, mas eles vieram até Jerusalém, os discípulos pregaram, né, Pedro principalmente, mas os discípulos pregaram para essas pessoas e depois essas pessoas voltaram para suas casas. Então, o missionário mais bem preparado, digamos assim, obviamente que é aquele que vem da sua cultura e que consegue voltar para a sua cultura, para na sua cultura apresentar o Evangelho e apresentar a graça de Cristo e a salvação. Então, isso eu acho que é um ponto passivo porque ele já está imerso, ele não vai ter aquele estranhamento cultural que acontece quando o missionário sai da sua realidade cultural e vai para uma outra realidade transcultural. Contudo, Deus também precisa de pessoas que possam sair da sua cultura e ir para outros lugares não alcançados. A gente retoma aquele ponto da janela 1040, da missão nas grandes cidades e da janela pós-cristã, e você junta isso, nós temos lugares no mundo que tem pelo menos 2 dessas características, que estão numa janela 1040 e que fazem parte das grandes cidades. Então, como o Evangelho é apresentado nas grandes cidades, agora não só o contexto urbano, mas o contexto de grandes cidades, né? Nós estamos falando de cidades com 30 e tantos milhões de pessoas, como a gente já mencionou aqui, né? Tóquio 37, Delhi com 31. Então, assim, é muita gente por metro quadrado. Então, tudo aquilo que a gente colocou dos desafios da cidade estão lá. Então, além do desafio transcultural, linguístico, coisa e tal, você ainda tem o desafio de uma grande cidade que, às vezes, envolve violência, exploração, uma série de outras coisas ali. Né? Perdão? Proibição. Proibido de... Exatamente. Às vezes, perseguição ao estrangeiro que está indo levar aquela mensagem. O cristianismo não é aceito e ele não pode apresentar o cristianismo. Então, assim, não é uma tarefa fácil. Nós precisamos nos preparar para essa tarefa. Deus pode derramar o Espírito Santo? Pode. Claro, e vai. Porque sem o Espírito Santo não existe missão. Mas nós podemos nos preparar para essa tarefa de cumprir missões estrangeiras. E o começo dessa preparação vem naquilo que o Tavella estava colocando quando ele estava fazendo ali, apresentando o livro ali do Casal para as Crianças. É essa mudança de mente nossa, essa mudança de percepção nossa, nós pais já com os nossos filhos e nós já adultos ou na igreja, de como a vida da gente funciona e se organiza para que ela se organize para a missão. Então, assim, nós como pais, nós juntamos dinheiro para nosso filho ir para a faculdade,
nos esforçamos para que nosso filho faça inglês, algumas famílias para que o filho faça intercâmbio. Está tudo certo, maravilhoso. E por que a gente também não junta recursos para que o nosso filho seja missionário? Né? Por que a gente não começa a preparar o nosso filho? Ele vai aprender inglês? Maravilhoso. E tem que aprender mesmo. Filho, nós vamos te ensinar inglês, ou você vai entrar no curso de inglês, porque a gente quer que seja pronto para você ser um missionário. Amém. Porque hoje, talvez o recurso mais necessário no campo missionário, no sentido de recursos gerais, é o idioma. E principalmente inglês, né? Porque se tornou o idioma comercial do mundo. Né? Então você precisa aprender o inglês. E isso dificulta muita gente para o campo missionário. A gente recebe jovens lá no Instituto de Missão da UCOB que querem ir para o campo missionário, estão prontos, têm todas as ferramentas, mas não têm o idioma. O inglês. Exatamente. Então, por que eu não invisto no meu filho para que ele aprenda inglês? Com um propósito. Com o propósito de ser missionário. Não só que ele seja bem-sucedido na sua carreira, que isso não está errado, mas o reino nos chama para algo além, né? É isso que é a mentalidade missionária. Então, eu olho para o meu filho e falo, filho, você vai ser um professor, mas você é um professor missionário. Amém. Né? Você vai ser um médico missionário. Você vai ser um contador missionário. Você vai ser um comerciante missionário. Né? Por que isso? Quando a gente fala comerciante missionário, médico missionário, enfim, talvez, vou repetir, ele não vá para terras estrangeiras, mesmo tendo inglês toda a preparação. Mas na área de atuação que ele está, ele se entende como missionário. Então, ele vai agir em prol da salvação de pessoas. E aí vem, eu não posso ir para terras estrangeiras, porque já passou meu tempo, não sei inglês, acho muito difícil, não me sinto confortável, enfim, sei lá qual as desculpas, né, da lição que a gente teve para ir para terras estrangeiras, mas você pode abençoar as terras estrangeiras. Como? Com as suas orações e com os seus recursos. Né? Quando você devolve a sua oferta, por exemplo, na igreja adventista, a igreja adventista já tem um sistema para que esse recurso chegue nas terras estrangeiras. Quando você devolve lá o seu pacto direitinho, ele já vai para terras estrangeiras. Né? O dízimo, a mesma coisa, abençoando outras pessoas. Então, faz parte da igreja adventista, é uma igreja mundial. E a gente pode abençoar as missões estrangeiras, ou a gente indo, ou enviando os nossos filhos, ou enviando os nossos recursos, as nossas orações para lá. Ô Mateus, você falando aqui, tanto o Tavella, também eu aqui, né, gosto da sua expressão, né, mentalidade missionária. Como que a gente desenvolve uma mentalidade missionária, se não quando a gente tem prioridades na nossa vida? Né? Pensa um pai que tem uma visão missionária, né? A prioridade dele não é só formar os filhos para esse mundo. Ele precisa que os filhos tenham uma formação, ele vai investir nisso, vai lutar por isso. Mas ele tem uma prioridade que é sublime, né? Exato. Que é superior, né? Estou preparando meu filho para a vida eterna. Então, a família, né? A gente está falando tanto de missão, são conceitos muito lindos, né? Mas se a gente não pensar na aplicação disso para a nossa vida, né? Para todos que estão nos assistindo, né? Pensar, puxa vida, né? Tenho eu uma mentalidade missionária? Né? Tenho eu buscado viver nesse mundo, mas saber aquilo que Jesus falou, né? Eu estou no mundo, mas não sou desse mundo. Isso. Né? É igual Hebreus 11 lá, né? Fala, olha, ele tinha uma pátria que aguardava ele, né? Ele rejeitou, né, todas as glórias desse mundo porque ele contemplava o galardão, falando ali de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, assim por diante. Ou seja, isso é muito importante. Eu acho que você tocou assim num ponto fundamental que a gente precisa refletir, a gente precisa tomar em consideração e pensar onde estão meus olhos, né? Amém. Onde estão as minhas prioridades. Né? E eu quero deixar aqui uma palavra de otimismo em relação a isto. Eu já sou pastor há um tempo, esse é meu 28º ano de ministério. No período que eu passei pelo seminário, eu não fui estimulado a ir para o campo missionário, a me preparar para as demandas do campo missionário. As necessidades do nosso país, um país continental, eram tão grandes que a igreja estava focada que, puxa, a gente precisa preparar pastores pelo menos para atender a nossa demanda. Mas hoje, graças a Deus, há pouco tempo eu estava no seminário e a gente tem incentivado intencionalmente, dizendo, preparem-se. O mundo tem uma necessidade que extrapola a demanda da igreja aqui no Brasil. Prepare-se para o campo missionário. Eu tive a alegria de incentivar, de apoiar, de enviar pessoas
que passaram ali pelo seminário. Como professor, né? Como professor. E isso é uma mudança, eu diria assim, um avanço maravilhoso. Na família, graças a Deus, a gente tem visto que algumas famílias estão se despertando para isso. Isso que você acabou de falar, por que a gente não separa um recurso para poder mandar os filhos para o campo missionário? Eu tenho uma filha que já é adulta, recentemente ela foi para uma missão, lá no Amazonas, foi para uma missão para as comunidades ribeirinhas, e graças a Deus, ela hoje é uma profissional estabelecida, ela usou dos recursos dela. Mas eu fiquei pensando, puxa vida, se eu tivesse me preparado antes, quando ela ainda estava na fase de estudante ali, porque foi algo marcante para a vida dela, um impacto, aquela imersão. É transformador. É transformador. Não volta completamente diferente. Né? Eu já poderia ter mandado a minha filha. E quando eu ouço, né, o que você falou, e ouço algumas pessoas dizendo, recentemente o meu irmão e a minha cunhada fizeram um esforço, mandaram os filhos, por sinal um abraço para os meus sobrinhos, que tiveram a primeira experiência missionária nesse ano também, foi lá no Amazonas. Eu fico feliz da vida, adolescentezinhos, e foram para lá. E isso impacta. Então, esse investimento que a gente tem que fazer na igreja aqui do Brasil, estou falando assim de forma especial, entendendo que a gente tem recursos humanos, recursos financeiros para a gente abençoar o mundo. Temos necessidades aqui, com certeza, e grandiosas, mas nós temos um mundo e a prioridade, que a gente pode abençoar. A prioridade tem que ser na casa, né? É que se nós... No lar. Né? É o centro a família da formação ali entendendo missionária. que... Se nós entendermos e crermos naquilo que Cristo colocou para a gente, né? De que nós viemos para pregar o Evangelho para o mundo inteiro, não só para o meu país, ainda que a gente tenha necessidades. E eu acredito muito em um texto que a escritora Ellen White coloca para a gente. Quando nós abençoamos as missões no estrangeiro, a obra local é abençoada. Amém. Isso precisa ficar claro para a gente, que o Evangelho ele é para o mundo. Amém. Amém. Que bênção isso, né? Deus desejando compartilhar o Evangelho com o mundo inteiro e querendo nos usar. Nós vamos fazer agora um breve intervalo e você vai poder aí curtir essas imagens bonitas, essas mensagens especiais que a Novo Tempo prepara para os nossos intervalos, mas não se esqueça que a gente volta já já. Diz que a fama de Jesus correu para a Síria, que é uma outra nação que está ali vizinha, e as pessoas da Síria levavam seus doentes, acometidos de várias enfermidades, até Cristo, os endemoniados, e ele curava essas pessoas. Não, você é sírio, não vou te curar não, eu vou te curar também. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, além do Jordão, numerosas multidões seguiam. Já estamos de volta para continuar estudando juntos aqui a Palavra de Deus no Lições da Bíblia. Bom, e você sabe que o Lições da Bíblia, ele é fundamentado na Palavra de Deus e na sistematização da Palavra de Deus por meio do Guia de Estudos, a lição da Escola Sabatina. Você já fez a sua assinatura da lição da Escola Sabatina? Ainda não. Eu vou puxar sua orelha, hein? Brincadeira. Você precisa fazer a assinatura da lição da Escola Sabatina. É uma bênção para a sua vida, para a sua família. É isso mesmo. A cada dia você pode estudar uma porção especial da Palavra de Deus, aprender um tema profundo e ir para o seu trabalho, ir para a faculdade ou passar um dia, quem sabe, em casa, meditando na Palavra de Deus. Isso não tem preço. E como eu disse, é para a família, é para você, é para a sua esposa, é para os seus filhos, para os seus netos. Olha, os seus netos, seus netinhos. Sim, porque tem lição da Escola Sabatina para todas as faixas etárias. Essa que a gente estuda aqui é para os adultos, mas tem para cada faixa etária. Pastor Vinícius, gostei da ideia. Como é que faz para adquirir? Muito fácil. CPB, fala aí você, cpb.com.br. Depois pega o seu celular, você pode fazer isso durante a semana, no horário comercial. Todas as indicações que a gente faz aqui da CPB, horário comercial, na semana, a partir do pôr do sol do sábado, né? Quando terminar o sábado, você já tem acesso ao site ali. Durante as horas do sábado, o site não funciona para venda, somos adventistas, o 7º dia, mas estou fazendo essa recomendação para você, porque você já sabe como adquirir, tá certo? Vamos continuar conversando aqui. A gente está falando de Jesus como grande missionário. Pastor André, e Jesus, ele
tinha um método, ele era compassivo, ele era amoroso e ele olhava para o mundo e para as pessoas vendo a necessidade delas. Né? Vinícius, Jesus é simplesmente fantástico, né? Quando a gente vai nos evangelhos e segue os passos de Jesus, eu não sei quanto a você, mas muitas vezes eu choro. Claro. E a gente se emociona, né? Porque tudo está em Jesus, né? Ele simplesmente traz aquilo que a gente precisa de uma forma maravilhosa, porque Ele é maravilhoso, né? Amém. A lição nos traz um texto que se me permite ler ali, Vinícius. Está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo 35 a 38, que fala desse amor de Jesus pelas multidões, né? E diz assim, eu repito ali o texto, Mateus 9, versículo 35 em diante. Diz assim, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Aqui acho que a gente pode voltar e lembrar um pouco do método de Cristo, né? Ele se misturando, despertando simpatia por elas, atendendo às necessidades, né? Curando as enfermidades e doenças. Versículo 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Tavela mencionou isso aqui, né, no bloco anterior, eu acho que ali de como exaustas, né, aflitas, ele se compadecia delas. O coração deles, de Cristo Jesus, assim, essa palavra compadeceu-se, né, estremecia, ele sentia vontade de chorar, de ver tanto sofrimento, né. Versículo 37. E então se dirigiu aos seus discípulos e disse-lhes, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são tão poucos. E agora Jesus faz um apelo dizendo, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Amém. Que texto maravilhoso esse de Jesus, né? Em que ele fala do amor ali que ele tem pelas multidões, o método que ele usava e o apelo que ele faz, dizendo assim, vamos orar. E a oração, o apelo que ele faz da oração, é interessante, né? Não é uma oração pela seara, ainda que está embutido aqui. Ainda que mostra o amor que ele tinha pela seara, o desejo de salvar, né? O objetivo é a seara, ou seja, o objetivo são as multidões, são as pessoas. Mas orar para que envie mais trabalhadores, né? Porque falta trabalhadores. Por que falta trabalhadores? Porque ou a gente não está se envolvendo o suficiente, né, na missão, ou a gente não está entendendo o tamanho do alcance dessa missão. Talvez a gente pudesse até vir um pouquinho antes, né, Mateus? Por que é que eu não estou me envolvendo na missão? Por que é que eu não estou me envolvendo na missão? Por que eu estou indo para a igreja, falando aqui para as pessoas que frequentam a igreja? Vai para a igreja, se senta no banco, assiste um bom programa, consome aquele programa, e aí? Mateus, eu sou pastor de uma igreja de 2.500 membros, né? E é uma realidade assim, que a gente se depara, eu me angustio, né? Diante da igreja e fico pensando, Senhor, o Senhor tem uma mensagem para a igreja, mas Senhor, a gente tem o desafio de preparar essa igreja para a volta de Jesus, mas essa igreja não estará preparada para a volta de Jesus enquanto ela não se envolver na missão. Porque uma igreja, né, a gente tem um bom louvor, a gente às vezes tem a igreja com o melhor louvor, né? A gente tem a igreja que tem os melhores corais, tem a orquestra, tem o pregador. É tão gostoso você sentar num banco, né? Bem estofado, você chega no momento do culto ali, e tudo mais, e está tudo preparadinho para você receber o melhor, né? Mas se eu não sair dali convertido, né? Literalmente convertido, né? No sentido, opa, eu recebi, Deus me abençoou, né? Eu recebi um alento de Deus, o bálsamo de Deus para a minha vida, mas se eu não sair dali motivado para compartilhar essa mensagem,
De que valeu isso? Ou tipo assim, né, chegar para um amigo e dizer assim, amigão, nossa, meu pastor vai pregar hoje na igreja, né? E eu preciso que você vá lá. Ele tem uma mensagem de Deus, essa mensagem é para você também. Né? Tipo, esse senso, né, de urgência, o coração realmente, como de Jesus, se compadecer e tipo assim, eu tenho que compartilhar isso. Embora eu não saiba, mas eu vou levar para alguém que sabe pregar, ou, enfim, né? Enxergar a igreja como o lugar onde nós nos reunimos para sairmos. E não um lugar onde nós nos reunimos só para nos para receber. Entende? A igreja é poço, né? Exatamente. E aquela água parada ali que... Exatamente. É rio que flui, né? De águas de vida, né? Então, na escola sabatina nós nos reunimos para estudar a lição, como a gente está fazendo aqui, para nos prepararmos para a missão. Para a missão. Né? Então, é uma agência preparadora de missionários, que foi o objetivo, um dos objetivos primários da escola sabatina, quando ela foi desenvolvida, né? Esse texto aqui é bem interessante, tem até o texto de Mateus 4, 23 a 25, que vai retomar os mesmos conceitos e vai acrescentar outros detalhes interessantes, se vocês quiserem abrir também aí, mas que tem um modelo programático do ministério de Cristo, é quase que uma declaração de missão aqui. Diz que Jesus ensinava e pregava. As palavras gregas são diferentes aqui, porque o ensino é diferente da pregação, embora eles possam ser semelhantes, né? O ensino é você pegar e dar o estudo bíblico, ou então você fazer como é a escola sabatina, é ensinar. Olha, é isso. A palavra grega é didaquê, da qual deriva a didática, do ensino. A palavra para pregar é a proclamação, é o querigma, é Deus movendo uma pessoa, um pregador, para alcançar a mente e o coração de outra pessoa. Jesus fazia tudo isso. Na igreja a gente tem a escola sabatina, depois tem o culto, é o momento do didaquê, o momento do querigma, o momento do ensino, o momento da pregação. E Jesus tinha preocupação com a cura também, está dizendo que ele saía curando as pessoas, porque ele sabia que as pessoas tinham necessidades, enfermidades, e o mundo continua doente, do mesmo jeito e pior, então as pessoas continuam precisando disso. Então a igreja precisa integralmente atender as necessidades das pessoas. Não é assim, eu vou atender somente o seu coração apenas, vai embora para casa com a barriga vazia ou com a doença, que a gente não está preocupado com isso. A mensagem bíblica ela é integral e a igreja adventista ela captou muito bem isso por meio do Espírito Santo, obviamente, e apresenta uma mensagem e uma cultura de igreja que alcança as pessoas integralmente, né? Uma mensagem de saúde riquíssima, né? Uma preocupação institucional também com a saúde muito, muito boa. Então as pessoas encontram isso na palavra de Deus e na igreja de Deus, né? E aqui em Mateus 4, 23, amigos, e a partir do verso 24 especialmente, aqui apresenta como que essa ênfase missionária de Cristo ela alcançou para além das fronteiras de Israel. Diz que a fama de Jesus correu para a Síria, que é uma outra nação, que está ali vizinha, e as pessoas da Síria levavam seus doentes, acometidos de várias enfermidades, até Cristo, os endemoniados, e ele curava essas pessoas. Não, você é sírio, não vou te curar não, eu vou te curar também. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, além do Jordão, numerosas multidões seguiam. Atratividade para além das fronteiras de Israel, e multidões seguindo a Cristo. Esse aspecto das multidões, eu não sei, talvez hoje, né, nesse mundo um pouco diferente que a gente está vivendo e se acostumando a viver nele, né, com todas essas mudanças, talvez a gente tenha perdido, né, de alguma forma, essa característica de pregar às multidões, né? De pregar o evangelho às multidões, né? Algumas décadas atrás a gente tinha os grandes pregadores das multidões, né? De multidões. Eu acho que é algo que a gente precisa retomar, né? Você tem várias formas de pregar às multidões, né? Às vezes quando você prega na internet você está pregando a multidões, né? O André estava falando da quantidade de pessoas que assistem os sermões, né? Lá, né? Aqui é Novo Tempo mesmo, a quantidade de pessoas. Mas também, por que não, né? As séries de conferência, enfim, os projetos todos que nós temos como igreja,
Nós precisamos proclamar, como você disse, né? A gente precisa proclamar, né? A gente não pode ficar acanhado de não apresentar a palavra de Deus. Agora, ele atendia as multidões desse jeito que você falou. Apesar de ser a multidão, ele conseguia atender as multidões, não só na proclamação, no geralzão, no atacado, mas ele também vinha e curava e atendia pessoalmente. Então, a gente precisa ter esses dois processos bem claros, né, para que o evangelho possa avançar. E eu gostaria de destacar que na história que a gente tem enfatizado aqui no estudo da semana, que é a viagem de Jesus a Tiro e Sidom, não estão mencionados que vinham pessoas dessa região. Não significa que não vinha, mas o evangelista não mencionou que lá de Tiro e Sidom viessem pessoas ao encontro de Jesus. Mas Jesus sai e ele vai até lá. Era uma viagem, especialmente pelos recursos de transporte que tinha naquela época, era uma boa viagem. Uma boa caminhada, né? Uma boa caminhada. E aí, pastor, essa dimensão do ministério, Mateus, essa dimensão do ministério de Jesus que é maravilhosa. Ele foi lá para atender uma pessoa. A Bíblia não relata que Jesus tenha sido cercado por multidões e que ele tenha feito muitas obras ali para as multidões. Não estou dizendo que não tenha feito, mas não está revelado. Mas, de forma assim, muito especial, ele atendeu uma pessoa. Essa dimensão, né, do amor de Deus para vir ao encontro de uma pessoa é porque para ele nós somos especiais, que sempre é uma ênfase muito grande da Bíblia, mas também no aspecto missiológico, é porque ele não se atém a números. Isso aqui é uma lição muito grande para a gente. Cada um era importante para ele. Cada um era importante e os desdobramentos que poderiam vir em decorrência de uma pessoa, isso aqui é uma lição como muito grande. Como um endemoniado de Gadara. Né? Como um endemoniado da região de Decápolis. Se torna o pregador de toda aquela região. De toda aquela região. Aquela história especificamente, que está aqui registrada, o impacto disso para os discípulos, o ensino, né, que Jesus ele objetivava ali, quebrar o exclusivismo, mostrar que é para ir ao encontro das pessoas, tudo isso na onisciência de Deus fazia sentido. Mas e para nós? Nós que não conseguimos vislumbrar, a gente não consegue medir as consequências de atender uma pessoa. Para nós, a gente faz isso pela fé. E eu quero deixar aqui uma palavra de incentivo para aqueles que estão participando aqui conosco. Às vezes a gente considera, mas eu vou fazer todo esse esforço aqui e vai ser por causa de uma pessoa que está lá em tal lugar? Faça. Se o Pai do Céu abrir as portas, faça. Se tiver que viajar, como foi o caso de Jesus aqui, sem os recursos de transporte que nós temos hoje, se tiver que fazer uma viagem para ir lá num lugar distante, por causa de uma pessoa, faça. Porque os resultados e a multiplicação desses resultados pertencem para Deus. A nossa parte é ter fé, ir lá e fazer o trabalho. Quantas pessoas foram salvas porque leram essa história? Exatamente. Essa história do cachorrinho, né, que come a migalha que cai da mesa. Quantas pessoas foram salvas? Então valeu a pena o investimento da sandália que gastou para ele. A gente não pode ignorar os pequenos começos. A gente, às vezes, vou usar uma expressão aqui muito conhecida, né? Talvez a gente é um pouco triunfalista em alguns momentos, né? E a gente ignora o poder dos pequenos começos, como esse, né? Principalmente nos contextos. Jesus fala para multidões num contexto onde as multidões se desenharam. Quando diz aqui Decápolis, coisa e tal, papapá, quando ele chega a primeira vez, não tem uma multidão. Tem um endemoniado, ou dois, né? Dependendo do relato do evangelista. Mas você tem lá o endemoniado lá. E as pessoas que vão recebê-lo, recebem para expulsá-lo. A multidão que o recebe para expulsar. Que multidão também tem isso, né? Vai igual onda do mar. Mas, quando ele volta de Tiro e Sidom, ele volta pela região, na mesma região de Decápolis, e é onde tem a segunda multiplicação dos pães. Então, assim, você já tem uma multidão recebendo Jesus. Quando ele vai a Tiro e Sidom, talvez não tivesse a multidão. Então, ele atendeu a uma só pessoa. Então, ele ia de acordo com as portas que iam se abrindo. Ele não perdia as oportunidades. E entendia também esses pequenos começos, porque é igual o endemoniado e a mulher aqui, Ciro Fenícia, né? Eu imagino os discípulos pensando a mesma coisa. O endemoniado falou, rapaz, Jesus vai atender esse endemoniado. Não, ele atravessou o mar
curou ele, virou as costas e voltou. Exatamente. Imagina essa cabeça dos discípulos. Não, é mais sugestivo em relação ao endemoniado, porque Jesus não permitiu que ele seguisse com ele. Por que Jesus não gostava dele? Não, porque Jesus queria que ele fizesse uma obra que ninguém poderia fazer. Qual foi a frase que Jesus disse para ele? Vai para os teus, vai para os teus e conte as grandes bênçãos, as grandes coisas que Deus fez. Exatamente. Jesus já discipulou e já enviou. Já enviou um missionário ali, né? Amém. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho agora. Não saia daí, porque o programa Lições da Bíblia volta já já. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia para continuarmos estudando junto com você a Palavra de Deus. Falar em estudar a Palavra de Deus, uma dica especial, especialmente para as mulheres agora. Presta atenção aí agora, você que é mulher, hein? Uma sugestão da nossa escola bíblica, um material lindíssimo que foi preparado aqui. 8 mulheres inspiradoras da Bíblia, mulheres marcadas pela fé. É o título desse guia de estudos maravilhoso que vai conhecer doutrinas bíblicas muito importantes para a sua caminhada com Cristo, mas emolduradas em histórias lindas de mulheres especiais. E aí, ficou interessado? Então, como é que faz para ter esse material, que é um oferecimento dos Anjos da Esperança? É só você mandar uma mensagem no WhatsApp que está aparecendo na sua tela, preencher um rápido cadastro, que nós vamos enviar sem custo nenhum para a sua casa essa revista que certamente vai abençoar você e a sua família. Vamos continuar então no nosso estudo dessa semana. A gente está estudando Jesus como um grande missionário, Jesus que está nos ensinando com sua vida que nós devemos alcançar pessoas também de outras culturas. Não é isso, pastor Tavera? Tem uma história bonita aí que a gente até mencionou, mas a gente podia ver a história com um pouquinho mais de contexto. Que ótimo. Eu considero que a história é tão impactante que eu gostaria de ler o texto que está... A história central da lição nesta semana está registrada lá em Mateus capítulo 15. A gente vai ler a partir do verso 21. Partiu Jesus para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: mande-a embora, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, agora respondendo a ela: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, lhe disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. É uma história impactante, porque no primeiro momento a gente entende, puxa vida, Jesus que sempre foi tão solícito, a gente enfatizou isso ao longo das outras semanas, ele sempre foi tão solícito a atender às necessidades das pessoas, agora ele parece muito reticente. E de uma certa forma, puxa vida, parece que ele não veio para salvar a todos, mas a gente precisa se lembrar, Jesus fez essa viagem e ele tinha objetivos pedagógicos, didáticos ali com os discípulos. E sim, ele queria atender a necessidade daquela mulher, mas ele também queria trabalhar, vou repetir a expressão do Mateus, a mentalidade missionária, a visão, a cosmovisão missionária dos seus discípulos. Na lição, eu queria voltar um pouquinho aqui, na lição de terça-feira, tem um comentário da Sra. White que está no livro Desejado de Todas as Nações. E eu gostaria de lê-lo para confirmar essa proposta aqui do objetivo de Jesus no trato com essa mulher. Cristo não atendeu imediatamente à súplica da mulher. Recebeu essa representante de uma etnia desprezada, como teriam feito os próprios judeus. Agindo assim, era seu objetivo impressionar os discípulos quanto à maneira fria e insensível com que os judeus tratariam um caso como esse, ilustrada pela forma como ele recebeu a mulher. Ele queria impressioná-los também quanto ao modo compassivo pelo qual
desejava que eles lidassem com essas aflições, conforme exemplificou ao atender posteriormente o pedido dela. Então Jesus estava contrastando aqui o que era naturalmente a postura dos judeus e atendendo o pedido dela, valorizando a fé daquela mulher, ele tomou um caminho diferente. E ele, como mestre, queria deixar aquela semente no coração dos discípulos. Eu só quero destacar uma coisa aqui que eu achei interessante ao você ler aqui, o verso 23. É dito assim, depois que ela o abordou, né, filho de Davi, clamando, ele, porém, não lhe respondeu palavra. Uhum. Me parece aqui, sem querer forçar o texto, né, que poderia ser assim, ele não respondeu nada, mas não respondeu palavra, porque existem maneiras diferentes de você responder uma pessoa que te vem. Imagina a cena, ele não falou nada, mas é possível que ele tenha alguma expressão que não tenha desanimado aquela mulher, entende? Tanto que ela continuava caminhando e clamando. Aí, reforçando o ponto que você mencionou, os discípulos suplicaram para ele mandá-la embora. Aí ele responde, dessa vez, para eles. Ele diz, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa fala de Jesus parece ambígua. Eu não fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem são as ovelhas perdidas da casa de Israel? Seriam apenas os judeus ou aqueles a quem os judeus deveriam alcançar? A frase ela tem duplo sentido e Jesus está jogando com essa duplicidade aqui para mexer com os preconceitos deles e para criar essa mentalidade missionária que ele está intentando aqui. Os judeus, né? A gente fala judeus, a gente sempre fala nesse contexto, né? Mas os discípulos naquela época, eles refletiam muito o que o povo de Israel, por muito tempo, foi construindo. As bênçãos de Deus foram dadas para eles, a gente vê isso no Antigo Testamento, e eles trouxeram essas bênçãos e colocaram dentro do povo. Quando Deus queria abençoá-los, para que eles abençoassem outras pessoas, como Abraão, que a gente viu. Você vai ser abençoado e você vai ser uma bênção para toda a terra, através de você. Então, Deus sempre nos dá para que a gente dê para outras pessoas. A gente recebe para poder doar, né? Essa é a visão do Evangelho. Então, os discípulos, repetindo, né, esse tipo de pensamento, mentalidade e comportamento, Jesus vai tentando mostrar para eles, abrindo os horizontes, porque, primeiro, eles achavam que o Messias era só para eles. O Messias era só para Israel. O Messias veio resolver os nossos problemas, nos libertar de Roma, nos fazer uma grande nação, né? Eu imagino quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, o pessoal pensou, rapaz, é agora, porque se Roma fizer um cerco aqui, não acaba a comida, porque ele vai só multiplicando lá dentro, né? Então, assim, tudo que eles pensavam era para dentro. Jesus está falando, não. Vocês estão recebendo a mim, eu estou vivendo com vocês, compartilhando a bênção com vocês, para que vocês possam multiplicar essa bênção. E uma das formas daqueles homens, naquela época, chamarem os estrangeiros era de cachorro, era de cão, era até uma certa forma de xingamento, né? de ofensa à pessoa. Falava, não, os cães. Então, eles usavam muito a expressão os cães, principalmente para os romanos, né? Os cães romanos ou os porcos romanos. Chamavam muito assim. Então, essa percepção, quando Jesus utiliza esse jogo de palavras, para a gente é uma coisa. Eles entenderam perfeitamente. Eu imagino alguns falando assim. É isso aí. É isso aí, Jesus, né? Nada para os cachorrinhos. Jesus provocou eles para reforçar esse sentimento. Exatamente, do tipo assim, né? É isso mesmo, né? Eles quer que a gente... Eles não merecem o evangelho, não merecem o reino, né? Eu imagino alguns ali. E aí Jesus, então, como o texto que você leu para a gente, vai quebrando essa mentalidade, porque esses discípulos, eles cresceram nesse tipo de mentalidade. Então, Jesus também tem carinho por eles, como também tem carinho por aquela mulher. E ele estava lidando com os dois, buscando a salvação dos dois grupos de pessoas. A sabedoria de Jesus, ele usou a ideia do cachorro, mas no diminutivo, né? E do cachorro que tem um dono, né? Isso. Então, veja, é muito sábio. Tá, tem um aspecto negativo do cão, mas joga no diminutivo e joga o cachorro debaixo da mesa. Ele bota um carinho. Ele vai equilibrando a coisa, né? Exatamente. Uma coisa que eu gostaria de destacar mais uma vez
é que na mentalidade de exclusivismo dos judeus e que, de uma certa forma, formatava o pensamento dos discípulos, eles não conseguiam conceber pessoas que tinham fé fora do ambiente. E agora vem Jesus e ele vai tendo encontros, né? E a lição desta semana foi mencionando pessoas a quem a resposta de Jesus é esta: você tem fé. E não era daquele povo. Então a Bíblia mencionou o centurião romano que pediu a cura do seu empregado. E Jesus diz assim: olha, eu não vi. Nem Israel vi tamanha fé. Eu vi gente com tanta fé. Esta mulher, Jesus está dizendo para ela assim: a tua filha está curada porque você é uma mulher de fé. E eu quero fechar esse parênteses dizendo, isto aqui é uma lição muito grande para nós. Uma vez eu estava numa parada de ônibus e vestido assim com roupinha de igreja, voltando da minha igreja num domingo à noite. E aí chegou um grupo de jovens, que era de uma outra denominação, e eles me cumprimentaram dizendo assim: paz do Senhor. Era um adolescentezinho e eu não sabia nem como responder, eu só respondi amém. Aí eles já perceberam, esse aqui não é dos nossos, né? Porque se fosse dos nossos, ele também responderia a paz do Senhor. E aí passou um tempinho, um dos jovens se aproximou e falou assim: qual que é a tua igreja? Eu falei: eu sou da igreja adventista do sétimo dia. Eu falei assim: olha o tato dele, você sabia que quem não for da minha igreja não vai para o céu? Tá bom. E ali no momento eu não tive assim o espírito para poder responder, e eu voltei para casa amargurado com aquilo. Mas depois um dia eu me dei conta de uma coisa. Eu era na época, né, uma pessoa mais polida. Porque eu estava pensando assim, enquanto eu estava ruminando aquela cena, eu é que deveria ter dito para ele: não, você está equivocado, porque quem não for da minha igreja é que não vai para o céu. Só que eu só pensei, então eu estou dizendo, olha como que eu fui polido, um adventista do sétimo dia, educadíssimo, com muito tato, não fala, mas pensa. E tem muitas pessoas... completamente errado. Né? E é um pensamento equivocado. Jesus, ele fez questão de dizer, não existe esse exclusivismo. Eu não estou aqui desmerecendo a importância da igreja, da verdade que a gente tem o privilégio de conhecer, não é nada disso. Mas a gente precisa ter clareza de que existem muitos filhos de Deus, mas são muitos filhos de Deus que estão espalhados em todos os lugares. Deus tem os seus filhos em todos os lugares. E não vai adiantar nada você pertencer à igreja verdadeira. Você precisa pertencer, mas não vai adiantar se você pertencer, se você não tiver fé, se você não crê nessa mensagem. Essa mulher não pertencia ao povo de Deus da época, que era o povo judeu. Mas ela tinha fé que a maior parte do povo judeu não tinha. E a evidência que ela tem a fé é o vocativo que ela usa para se referir a Cristo. Ela chama ele de filho de Davi, que é uma expressão que diz: você é o Messias. E o grande embate de Jesus com os judeus, líderes da época, é que eles negavam o messiado dele, ou seja, que ele era o Messias. Né? Posso pegar esse ponto que você colocou? Eu fico pensando, quando eu leio esse texto, né, eu estou meditando em Mateus nesses últimos tempos, né? E aí, lendo esse texto, eu fiquei pensando, como que ela sabia chamar Jesus de filho de Davi, se ela não era judia? Aí, no texto que a gente leu antes, diz, né, que a fama de Jesus chegou na Síria, coisa e tal, papai. Eu falei: tá, então, de algum modo, chegou lá. Alguém contou, porque quando a gente está falando de fama, não tinha jornal, né? Não tinha jornal, não tinha televisão, não tinha internet, nada disso. Então, como que a informação chegava? Chegou lá. Chegava via gente, né? As pessoas falavam. Então, as pessoas saíram contando aquilo que Jesus fazia, a informação chegou lá. E ela, quando professa isso, e ela professa isso não como um gancho para conseguir algo de Jesus, mas professa isso com fé, vem muito disso que a gente está colocando aqui. Que antes da gente ir como missionário, tem um missionário que foi antes. É o Espírito Santo. É por isso que a gente pode ir para a missão, para onde for, para o lugar que for, para o desafio que for, porque o Senhor, o Espírito Santo, já foi antes. Tocando os corações, levantando o interesse das pessoas, levando a palavra de Deus, revelando coisas através de sonhos para algumas pessoas, para outros através de amigos que às vezes vão só mencionar, contar histórias. E a gente pode ir com confiança para a missão. A gente não está sozinho. Nós não estamos sozinhos, não só sozinhos, nós não somos os primeiros. Porque o primeiro missionário
que é o grande missionário, que na verdade é Deus, o Senhor Espírito Santo, ele já foi na frente. Você vê que na interação de Jesus com essa mulher e também com a mulher samaritana, a gente percebe que, embora ele esteja intencionalmente querendo salvar essas pessoas, ele não nega as bases religiosas que ele professa. Ele diz para a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. Sim. Porque ele poderia dizer, não, a salvação também é para o samaritano, por aí, a sua teologia está tudo certo. É do modo samaritano. Exato. É para o samaritano, mas não é do modo Aí ela diz, samaritano. não, dá para adorar aqui, é para adorar aqui nesse monte. Ele fala, Aí Jesus, beleza. Fica com os dois, adora aqui mesmo, que a gente adora que lá. essa é uma tentação missiológica de muitos, né? Não, continua na sua. Todos os Que é o erro da contextualização que a gente mencionou. O excessivo, né? Então aqui, ó, a salvação vem dos judeus, os donos aqui e os cachorrinhos, Ou no seja, caso... existe uma verdade. Existe uma verdade, existe um caminho. Esse é o caminho, Segue essa é nele. a verdade, andar nele. Segue nele. Eu tenho que pegar esse ganchinho. Na parte de sexta-feira tem uma frase que me impactou muito. Deus tem joias em todas as igrejas. Cabe a nós, com humildade e amor, apresentar a todos a verdade como ela é em Jesus. E as duas coisas aqui. Uma promessa. Deus tem as suas joias em todas as igrejas. Então, o que a gente vai fazer? Apresentar a verdade como ela é em Jesus. Amém. Existe a verdade. Amém. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Amém. E Ele deseja compartilhar esta verdade que é Ele para todas as pessoas por meio da sua igreja. Então, venha ouvir o chamado de Cristo e aceitar esse convite e se torne também um multiplicador dessa mensagem para outras pessoas. Esse convite especial para você está na Bíblia. Se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até lá.